Se eu fosse dar um conselho para todos os homens, se vocês querem um relacionamento assim saudável, se vocês têm dificuldade, se vocês não sabem como chegar numa mulher, como conversar com uma mulher, o que vocês precisam saber é o seguinte: toda mulher, a maioria de cada mulher tem a sua natureza individual, né? As mulheres, caras, elas querem ser vistas além da aparência e além da carne. Toda mulher quer ser vista de verdade, mas elas não falam isso. Sabe, às vezes os caras, eles tentam pressionar o tempo todo, busca a validação de outras mulheres. O cara que segue várias mulheres no Instagram, por exemplo, o cara que faz muito conteúdo buscando validação feminina, esse tipo de cara, ele passa uma sensação de insegurança para uma mulher que talvez quisesse um relacionamento saudável com ele. Porque toda mulher, ela quer ser exclusiva no relacionamento, ela quer ser única. E o cara que fica jogando em todas, ele passa essa sensação de insegurança. Alguns caras acham que estão arrasando fazendo isso, mas eles estão simplesmente afastando essas mulheres da vida deles. Quando você desperta, você acessa esse feminino interior, essa energia feminina, porque todos nós viemos de um homem e de uma mulher. Você passa a enxergar um mundo diferente. É como se você acessasse e ganhasse essas habilidades que as mulheres têm, vamos dizer, porque o feminino e o masculino está conectado, né? A casca é o homem, mas a energia masculina vem de dentro. A casca é a mulher, mas a energia feminina vem de dentro. A gente vê várias coisas, os caras falando de ser beta, de ser alfa, isso aí é a coisa mais, sabe? Cara, você pode ser o safado, você pode ser o inteligente, você pode ser o lutador, você pode ser o que você quiser, irmão. No mesmo corpo, sabe? Quando você tá nesse processo de evolução, você começa a ter, como fala, gosto pela vida, gosto pelo caos, aprendendo coisas novas, questionando, evoluindo sempre, sabe? Tendo personalidade própria. Eu acho que a personalidade própria é algo que todo cara devia investir mais. Ser um cara mais autêntico, agir de forma natural. Quando você age de forma natural, você entra no ambiente, algumas mulheres podem sentir isso. Elas não sabem o porquê, mas elas vão sentir essa energia diferente. Só que não funciona pro cara que quer ficar ganhando validação o tempo todo, porque essa energia sexual que vem de dentro, ela é direcionada para uma mulher, entendeu? E geralmente também é uma mulher que seja também uma mulher autêntica, mas as mulheres costumam ser mais autênticas do que os homens, entendeu? Então, quando você tá focado em alguma coisa, por exemplo, quero evoluir, né? Vou fazer algo, vou ser criativo. Vou dar um exemplo aqui. Se você se interessou por uma garota, de vez você fazer como todos os caras fazem, que é o curtir story, mandar mensagem, sabe, enchendo o saco da mina, seja criativo, cara. Sabe, pesquisa primeiro a vida dela, a história da vida dela, os hobbies dela primeiro, sabe? Tenta surpreender ela. Existem dois tipos de mulheres. Existe a mulher que está desinteressada, que ela não vai fazer questão nenhuma, e existe a mulher que finge desinteresse, né? Que se faz de durona, tem aquela casca. Entendeu? Se você entender isso, sabe? Porque toda mulher quer ser conquistada, cara. Sabe? O homem precisa ter o desejo e o tesão da conquista. Entendeu? É isso. Sabe? Esse é o gosto pela vida, rapaziada. Entendeu? Hoje eu tô solteiro porque eu tô construindo a minha vida do zero. Mas se eu fosse buscar um relacionamento, eu faria isso. Entendeu? Então, quando você começa a controlar a sua libido, quando você começa a praticar solitude consciente, que tudo vem de dentro, você passa a agir de forma natural, entendeu? E tem outra questão também. Às vezes os caras, eles tipo assim, é paixão, entendeu? Às vezes você não gosta da pessoa, é apenas algo carnal. Então você começa a forçar que ela quer você, você começa a forçar que ela quer gostar de você, aí você começa a tentar comprar o afeto dela. É por isso que não dá certo, rapaziada. Porque é algo chato, entendeu? É entediante, não tem movimento, entendeu? Então, quando você começa a enxergar a natureza das mulheres, além da aparência, você percebe. Então, você começa a agir de forma diferente, entendeu? E tem outra coisa engraçada, você sabe por que as mulheres gostam de caras altos? Não é apenas pela estética, é pela sensação de proteção, né? Por exemplo, entendeu? A sensação de proteção. As mulheres se conectam por vibração, adrenalina
novidade, emoção. Muitas pessoas não falam, mas viver no Brasil é complicado, cara, porque a maioria não fala, mas o maior problema é o financeiro, entendeu? Viver na rotina CLT, por exemplo, no automático, não gera emoção, atrapalha, cansa as pessoas, sabe? Isso destrói os relacionamentos, entendeu? Você acha que esses caras estão metendo impostos porque eu preciso de dinheiro, porque isso, aquilo? Não. Eles metem porque eles querem, sabe, ferrar com a vida das pessoas. Querem deixar você sem nada. Porque sabe que o dinheiro é liberdade. O dinheiro é um espaço. Às vezes a pessoa precisa de 3, 4, 5 fontes de renda. Como que o cara vai ter uma família desse jeito? Ou um relacionamento, entendeu? Mas se eu fosse dar um conselho, age desse jeito, cara. Seja mais natural, tenha personalidade própria. Não importa se vão te julgar, sabe? Deixa que te fale o que quiserem, sabe? Minha vida inteira sempre escutei, blá, 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 blá. Só que tem uma diferença entre pessoas que fazem uma crítica construtiva, que me aconselha de algo errado que eu esteja fazendo, e de pessoas que só julgam. Essas pessoas que só te julgam, ou riem da sua cara, não são seus amigos. Não são. Tira da sua vida essas pessoas. Tira, tira. Então, quando você controla a sua libido, você passa a agir de forma natural, você passa a ver as mulheres com um olhar diferente. Entendeu? Porque o cara, ele precisa ter o desejo da conquista, pessoal. Sabe? Seja criativo, sei lá, surpreende a pessoa. Entendeu? Não seja mais igual um. Existe uma diferença entre atração, química e desejo sexual, conexão, né? Instabilidade e admiração. Se você ainda não tem condições, foque em ganhar, sabe, um pouquinho mais, se desenvolve, aí você encontra alguém que esteja alinhado contigo. Mas não tenha medo não, cara. Eu já tomei fora, um fora bem daqueles, mas depois, sabe, eu conheci outras pessoas, isso aí, sabe, é normal, pessoal. A vida é altos e baixos. Sempre, tipo assim, você erra aqui, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu vou começar a agir de forma diferente. O que eu preciso, né, consertar? Se você começar a ter personalidade própria, né, seja o cara safado, seja o cara engraçado, inteligente, forte, seja todos, mano, todos, que você quiser, sabe? Não se prende a rótulo nenhum, não se aprende a padrões, seja diferentes, sabe? É isso, é isso.